Eu queria falar hoje, tem um estatístico alemão chamado Andreas Schleicher, que ele é o diretor da área de educação da OCDE. Ele que inventou o PISA. Tá. Ele que inventou aquela prova que mede o desempenho dos jovens de 15 anos em leitura, matemática e ciências. Aquele ranking que o Brasil tá mal, mas muito mal. Só para relembrar, a gente que se orgulha de ser oitava, nona economia do mundo, tal, 42º em leitura, 53º em ciências, 58º em matemática. E se fosse pior, eu não saberia dizer o número, porque a gente só aprende, a gente não sabe. Isso, nem então, isso. Nem a gente sabe. Tá de parabéns por falar esses três. Por esses três já mostra muito. 43% dos estudantes, que é um absurdo, 43%, não alcançaram o nível mínimo esperado em nenhuma área do conhecimento. Esse é o Brasil de hoje. Na matemática, 32% alcançaram o nível mínimo e a média da OCDE é 76%. Só para ficar num dado. Bom, a maior parte dos alunos que fazem parte do PISA está no primeiro e segundo ano. Tem 15 anos, primeiro e segundo ano do ensino médio. Eles fazem o PISA e ainda fazem mais um ano, que é o terceiro ano do ensino médio. E a porcentagem dos alunos no terceiro ano do ensino médio com aprendizagem adequada em português é de 29%, em matemática é 9%. 9%. 9% é 91% dos alunos não têm aprendizagem adequada em matemática. É inacreditável. É o nosso maior rombo, porque a gente não sabe fazer conta, né? Bom, voltando ao criador do PISA. O que ele falou? A qualidade da educação de um país nunca será maior do que a qualidade dos seus professores. Ótima frase. Não tem como esperar que o Brasil promova uma transformação, não vou falar em revolução, uma transformação qualitativa no ensino, se os professores não estiverem neste patamar. Eu ampliaria a frase dele e diria que a qualidade de educação de um país nunca será maior do que o respeito que o aluno e os pais dos alunos e a sociedade, de uma forma geral, reservam aos professores. É a qualidade dos professores, sim, mas é também o respeito que nós, como sociedade, damos aos professores. O que nos joga no tema de hoje. Na semana passada, uma professora da Rede Estadual do Ensino de São Paulo foi envenenada por alunos do quarto ano na quinta-feira passada. 2 alunos de 10 e 11 anos de idade colocaram um veneno para inseto na garrafa de água da professora. Ela passou mal, por sorte só passou mal, foi levada para o pronto-socorro da região. É uma escola, eu não vou falar o nome da escola, não quero estigmatizar os outros alunos, nem os professores, nem os pais dos alunos, mas é uma escola que fica num dos bairros mais pobres da cidade de São Paulo, na Zona Sul. A professora foi medicada, recebeu alta, etc. e tal. Ou seja, eles não mataram a professora, mas eles fizeram uma, entre aspas, brincadeira extremamente sem graça, que colocou em risco a saúde da professora. E se não usassem o que usaram, poderiam ter feito coisa pior com a professora. Essa informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação, que repudiou o ato, como seria de se esperar. Foi registrado um boletim de ocorrência. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar, porque envolve menores de idade. Tem Ministério Público acompanhando, Vara da Infância e Juventude, etc. Vamos ver para onde vai esse caso. A todo mundo que nos acompanha, todo mundo que nos escuta, já leu, já viu, já soube de algum caso semelhante. Nesse caso não é uma exceção. Talvez seja até um caso brando, perto de outros casos horríveis que a gente já ouviu. Agressão física, homicídio. A gente poderia citar vários casos. Bom, uma pesquisa feita em 2015 pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo mostrou que 22% dos professores, pouco mais de um quinto, já sofreram agressão física. Não é agressão de qualquer tipo. Agressão física. Nos Estados Unidos, que não é um país pacífico, esse número é 10%, que é alto. É alto, mas os Estados Unidos não são um país pacífico. E o nosso é o dobro dos Estados Unidos, mais do que o dobro. No Brasil, 44% dos professores revelam algum tipo de agressão verbal. 44, gente. É perto da metade. Ou seja,
É uma coisa inconcebível, mas ela é real. É a nossa realidade. Nós estamos com isso. A escola é o primeiro lugar para onde vão os jovens, as crianças, fora da família. Eles aprendem coisas na família e são levados para a escola, que passa a ser o primeiro lugar. Talvez. Não, o primeiro lugar é o clube. Para alguns, pode até ser o clube, a casa dos avós. Mas, enfim, o ambiente social alternativo à casa é a escola. E eles não podem, obviamente, ir para a escola e ser algo diferente daquilo que eles são dentro de casa. Então, nós temos uma questão que precisa ser discutida, que é o respeito a valores e o respeito à autoridade, que é um problema, é uma doença social. Nós estamos doentes. Os filhos respeitam a autoridade do pai e a autoridade da mãe, ou só na pancada? Temem, morrem de medo ou respeitam? Temos uma questão para discutir. Os filhos não podem fazer o que bem entendem. Fazem o que bem entendem. E na escola fazem. Dentro de casa não, porque tem medo, mas fora fazem o que bem entendem. Como é que nós vamos mexer com isso? Quando os pais levam seus filhos para a escola, a Roseli Saião vive discutindo esses assuntos. Quando os pais levam os filhos para a escola, isso não pode ser um processo de terceirização da responsabilidade de educar. A escola não educa, a escola ensina. Educar não, quem educa são os pais. Não dá para você não educar dentro de casa, botar seu filho na escola esperando que lá ele aprenda valores, princípios. Como que você vai aprender valores na escola? Os valores vêm de casa. Você pode reafirmar valores na escola. Você pode reforçar valores na escola. Agora imagina alguém aprendendo valores novos na escola, o choque cultural que isso proporcionaria. Pais muito ligados, mães muito antenadas iriam para a escola e dizer: escuta, vocês estão ensinando coisas que a gente não ensina dentro de casa. Fato é que, sem disciplina e sem autoridade, não há ensino possível. Como é essa disciplina, como é essa autoridade, é o que se deve discutir. Evidente, não é palmatória, direito de dar coque na cabeça de aluno. Mas nós temos um problema muito grave na hora em que um aluno se sente à vontade, não me refiro a esse caso da água, mas confrontar fisicamente um professor, levantar e peitar o professor. Como é que um aluno peita um professor? Ele não faz isso com o policial, porque está armado. Não é porque ele é menor de idade, não. O estudante da faculdade não faz isso com o policial. Então a gente só teme a autoridade quando a autoridade pode nos agredir fisicamente. Aí a gente respeita a autoridade. Bandido não respeita a polícia mais, mas ele é bandido. Agora, quero ver um aluno de uma faculdade ir para cima de um policial e dar uma peitada. Não dá. Porque vai levar o coque, vai ser colocado dentro da viatura, tem medo. Por que do professor ele não respeita? O professor não inspira respeito? O que está acontecendo? Será que os pais não estão reafirmando esse conceito de o meu filho tem os direitos, os meus filhos têm que ser protegidos? Como é que está isso, né? O aluno agressor, ele é feito o marido agressor. Se você não colocar um limite, se você não estabelecer, isolá-lo de alguma maneira, protegendo, dando uma cobertura psicológica, não é? Ele não é um gangster, ele não é um monstro, mas ele existe e ele é um personagem que inspira cuidados. E ele pode contaminar a classe, ele pode contaminar a escola, ele pode ser o bacana da escola porque ele peita. Se não houver uma estrutura em que os professores se sentem protegidos também pela direção da escola, as coisas não vão funcionar. Se a direção da escola não se sente protegida pela Secretaria Estadual de São Paulo e de todos os outros estados, e eu me refiro às secretarias, porque a maior parte do ensino é público. Então a questão é, hoje, uma questão do ensino público. Tem isso nas escolas privadas, não é diferente. Mas é isso. Os professores são peitados, os diretores muitas vezes não ficam ao lado dos professores. Quando ficam, os pais vêm para cima, aí aquele medo, aquela angústia, e a história não se resolve. O professor, em sala de aula, ele não vai ser respeitado só porque ele domina o conteúdo, mas ele tem que dominar o conteúdo, ele tem que mostrar que ele sabe do que ele está falando e tem que colocar limite. Não dá para ser chamado de ei, ei, ei. O cara falou ei, ei, ei. Tem que enquadrar. Não pode chamar de ei, ei, ei. Tem que pôr limites. O sujeito é um professor. Agora, ele vai fazer isso sozinho, isolado? Nós temos uma questão como sociedade. Os pais participam das escolas hoje. Os pais vão lá fazer
no final de semana ajudar a limpar a escola, pintar, escola privada, escola pública. Não, eles querem pagar o que for possível para se livrar da tarefa de participar de qualquer coisa. Então, puxa vida, preciso pagar a taxa de matrícula, isso irrita. Puxa vida, preciso comprar um material. Ah, meu Deus, tenho que encadernar os cadernos. Eu me lembro disso, todos nós nos lembramos. O que era encadernar? Se pegasse o contact, era um desastre. Porque se errasse, formava aquela bolinha. Aí você tinha que pegar o estilete para dar uma cortadinha, para tirar aquela bolinha e dar uma arrumada. Ou você tentava fazer, deixa eu tentar arrancar, e rasgava toda a capa. Não, é um desastre. Então a gente se irrita com isso, com os valores. Valores é valor econômico, claro, preços. Agora, participar, ir lá discutir, contribuir, é um problema. Então a gente fica com um pedaço da discussão hoje do ensino que é grave, que é a discussão ideológica. E a gente fica nessa discussão, como se o problema hoje no Brasil fosse esquerda versus direita, escola sem partido versus não escola sem não partido, sei lá qual é o oposto dessa porcaria. Mas o fato é, nós temos um problema. O mestre não é mestre, porque a gente não o reconhece como mestre, a gente não o trata como mestre. Quem está fora da escola espera que eles sejam mestres, mas quem está na sala de aula sabe como é um pepino administrar aqueles alunos, que são um excesso de hormônio, com uma vontade de aprender, e quando chega na sala de aula, o que eles têm? Aquela porcaria daquela lousa vagabunda, um giz porco, uma caneta vagabunda, e dentro do celular deles, um planeta desafiando, um game dentro de casa extraordinário em 4D, 5D, 12D, 40D, e lá o professorzinho com aquele material pedagógico vagabundo. Como é que o professor vai desafiar o aluno sem os recursos, que hoje os recursos estão ali à mão? Então fica aquela discussão, não pode usar o celular em sala de aula. Bom, então vamos ficar com aquele conhecimento, não, nunca pode usar. Se você usar o celular em sala de aula, muitas vezes aquilo pode ser um reforço pedagógico interessante, bem bacana. Não dá para você proibir. Às vezes o aluno faz uma pergunta, o professor não sabe responder e nós vamos ficar sem resposta. E a resposta está no computador, no celular que ele tem, e boa parte dos alunos tem, e não podem acessar. Como é que isso funciona? Então, tem um desafio de encaixe, porque a gente ensina hoje como ensinava há 50 anos. Só que há 50 anos, alguma coisa podia fazer sentido. O piano tocava com cinema mudo, era bacana, apareceu a cor, Technicolor, né? Aí a música começou a ficar no cinema. Pô, hoje em dia você faz um filme sem ator, porque não precisa. Você coloca gente que morreu contracenando com gente que está viva e você não sabe quem é o vivo, quem é o morto, que está tudo em alta tecnologia. E a gente quer que o camarada fica beabá, bebé, beibi. Não dá. É um negócio complicado. Como é que você vai ensinar a geografia? Eu sempre cito o tal Ventos de Monções, que eu nunca entendi o que era. Nunca entendi o que era Vento de Monções. Você tem que procurar no Google para saber o que é Vento de Monções. Aí o professor fala em Ventos de Monções, você não entende nada, porque é chato. É um negócio chato. A geografia é chata, a história é chata. Sendo que a geografia é extraordinária, a história é mais extraordinária ainda. Não tem nada mais bacana do que você visitar o passado do seu país, do planeta. É maravilhoso. Mas do jeito que é ensinado é um desastre. Então os professores têm um desafio que é, eles não têm os recursos tecnológicos e não têm a formação necessária para entreter, encantar, coisa que tinham no passado, porque uma enciclopédia resolvia muito. Porque o máximo que o aluno podia fazer era buscar na enciclopédia ou na biblioteca. Agora ele tem aqui na mão dele um negócio muito melhor do que qualquer enciclopédia. Que pai de aluno hoje compra uma enciclopédia para o filho? E comprava. Eu tive enciclopédia, porque meus pais juntaram. Porque a enciclopédia era um investimento. Sim. Você ia comprar a Barça ou a Britânica, seja lá o que for. Vendiam na porta, lembra? Vendiam na porta. Era uma fortuna aquele troço. Você dividia não sei quantas vezes. Verdade. E tinha o livro do ano. O livro do ano trazia os fatos do ano. Você tem o livro do ano agora atualizado? Você tinha os fatos do ano. Mas era um anuário que era super atualizado. Você dizia, eu tenho o fatos do ano? Tenho de 2019, tenho fechado. Pô, nós estamos em fevereiro de 2020. Já aconteceram coisas incríveis em 2020 e a gente teria que esperar até o fim do ano. Então, tem coisas que a gente vai conseguir resolver, tem coisas que a gente não vai conseguir resolver. Mas a gente tem que superar histórias como essa. Disciplina e autoridade têm que ser resgatadas. Isso tinha que ser uma discussão nacional. Sem isso, não adianta a gente ficar discutindo PISA.
Não adianta a gente querer que os alunos aprendam matemática, português, se eles não respeitam aqueles que ensinam. E eles vão respeitar aqueles que ensinam se houver conteúdo e disciplina. Conteúdo é uma discussão. Agora, disciplina é outra fundamental. Não dá para ficar como tal. O Brasil não pode ser líder mundial de agressão a professor. A gente tem que ser líder mundial, ou um dos líderes mundiais, ou destaque, como a Coreia é, como outros países são, de apreensão de conteúdo. Não de apreensão de menores. E nós estamos com um problema muito grave, como esse caso que eu acabei de contar. Temos que enfrentar isso como uma das nossas maiores mazelas.